A Meg é uma menina de 13 anos que sofre bullying na escola por ser considerada estranha, por ser considerada muito diferente. E as pessoas acusam o pai dela, o Senhor Murray, de ter abandonado a própria família. Porém, ela, a mãe e seus irmãos não acreditam que o pai os tenha abandonado. Eles acreditam que em algum momento ele vai retornar para o lar. A Meg tem irmãos gêmeos e ela também tem um irmãozinho mais novo, que é o Charles Wallace, que é uma criança gênio. Ele é super inteligente, apesar de ele não ter nem idade ainda para ir para a escola. No começo do livro, a Meg e o Charles Wallace, eles também vão fazer amizade com o Calvin, que é um menino um pouco mais velho que a Meg, e que ele se sente muito bem, se sente muito acolhido ali na casa dos Murray. Após uma tempestade na cidade, eles passam a ter contato com três senhoras: a senhora é, a senhora Quem e a senhora Qual. São essas três senhoras que vão levar a Meg, o Charles e o Calvin em uma viagem pelo espaço para reencontrar o pai das crianças, o Senhor Murray. E é essa aventura pelo espaço para encontrar esse pai perdido que nós vamos acompanhar em Uma Dobra no Tempo, de Madeleine L'Engle. Esse é um livro que pode ser considerado como uma fantasia científica. Ele traz aqui muitas ideias e conceitos científicos. Vai ter uma parte explicando sobre buracos de minhoca, sobre quinta dimensão, sobre uma dobra no tempo, né, que é o título do livro, mas também nós vamos ter muitos elementos mais fantasiosos, como seres que parecem saídos da mitologia, ou então elementos que parecem muito com contos de fada. E esses personagens, eles vão viajar pelo espaço tesserando. E aí, o que seria esse tesserar? Esse é um dos mistérios do início do livro. Tesserar seria dobrar o espaço-tempo de um modo que você possa viajar de um lugar para o outro sem gastar tempo nenhum. E como o livro é infanto-juvenil, essa ideia é explicada nele, inclusive com ilustrações, para facilitar bastante o entendimento de quem não conhece esses conceitos. E aí a primeira metade do livro, que vai trazer essas explicações, onde a gente vai entender quem são essas senhoras que eles conhecem e como que funciona o universo fantástico dessa obra, isso tudo vai ser bem explicado na primeira parte do livro. Eles vão viajando e as senhoras vão ali mostrando, olha, isso é isso. E aí nós vamos saber que nesse universo existe uma batalha entre a luz e as trevas. E que alguns planetas são consumidos pelas trevas nessa batalha. E um desses planetas consumido pelas trevas é Camazotz, que é o local onde as crianças são enviadas sozinhas, na segunda parte do livro, para resgatar o pai, que está preso nesse planeta. E ali em Camazotz nós temos uma sociedade na qual não existe individualidade. Todas as ações dos indivíduos, tudo que eles são e possuem, tudo isso é bem padronizado. E qualquer tentativa de individualidade é corrigida por uma inteligência central. Existe um prédio que meio que faz o controle da vida das pessoas. E existe aí uma questão do controle mental. Existe a hipnose e o controle mental como técnicas usadas para que todas as pessoas participem dessa uniformidade ali em Camazotz. Se você quer saber como as crianças vão encontrar o pai e como elas vão resistir a esse controle mental e sair de Camazotz, isso aí fica para a leitura do livro. Esse é um livro que foi publicado no início da década de 60, um período em que o mundo passava pela Guerra Fria, onde nós tínhamos em diferentes partes do mundo regimes totalitários surgindo, onde nós tínhamos nos Estados Unidos uma forte perseguição a formas diferentes de pensar,
uma tentativa de uniformizar o pensamento dentro de uma sociedade. Tudo isso parece muito presente no que a autora vai escrever sobre esse planeta Camazotz. A gente pode pensar também que essa era uma época onde havia um grande medo do controle mental, da lavagem cerebral. São coisas que estão presentes nessa leitura. E apesar desse ser um livro infanto-juvenil, de uma leitura bem simples, ele é também um livro que traz todos esses elementos bem críticos da realidade. Uma das coisas importantes também para a gente entender Uma Dobra no Tempo é saber que a Madeleine L'Engle, a autora desse livro, ela era uma pessoa cristã, mas que tinha umas ideias muito próprias sobre o cristianismo. Isso fica bem claro ao longo do livro. Nós temos referências a salmos da Bíblia, referências a falas de Paulo, e temos também essa batalha do bem contra o mal, da luz contra as trevas, que não é muito difícil de entender ao ler o livro, que existe uma moral religiosa nisso. Eu assisti no fim do ano a última temporada de Stranger Things, e nessa temporada tinha uma personagem, a Holly, que ela tá sempre lendo esse livro. Então eu tive assim, a curiosidade de procurar e ler o livro para entender melhor até sobre o que a série estava tentando passar. E a série Stranger Things, apesar dela se passar num período posterior, nos anos 80, ela também se inspira muito nas teorias de conspiração sobre controle mental e lavagem cerebral. Então é muito interessante para quem gosta de Stranger Things ler esse livro e fazer, né, os paralelos entre temas que são abordados nesse livro e também na série. E se você já leu Uma Dobra no Tempo ou conhece algo sobre o livro, peço que deixe aí nos comentários para a gente conversar um pouco sobre esses temas que o livro aborda. E se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal para não perder as próximas leituras, certo?